Vamos fazer mais um vídeo. Um exemplo aqui. Isso aí está tudo resumindo lá no que vai ser vendido. Cálculo de motores. Digamos assim, eu fiz esse esquema aqui do motor de alta rotação, dos polos. Digamos que uma bobina deu 1,2 R, 1,2 R. Aqui ele é motor de alta, então eu fiz o outro desenho aqui para ele ficar frente a frente, mostrando, né? Frente a frente, como está no motor, né? Frente a frente. Então aqui é o desenho e aqui é dentro do motor, frente a frente. Ele deu esse valor aqui, o motor de 2,4 R. Um lado ele deu 1,2, o outro lado deu 1,2. Se eu for numa rede de 220, eu vou fazer essa ligação em série ou paralelo. Então eu tenho que ver se ela é em série ou em paralelo. Esse valor de resistência, para você fazer esse serviço, para você rebobinar o motor, você também tem que ver que fio você vai usar, para ele chegar à amperagem que você quer. Não é botar qualquer fio, né? Então você tem que ver qual é o fio que vai suportar aquela amperagem, né? Porque às vezes aí diz, eu vou colocar, se você colocar o fio fino, ele vai esquentar demais, ele não vai suportar para dar aquela amperagem, né? E se botar um fio grosso também demais, ele não vai caber, né? E a amperagem também vai subir demais, se ele caber, né? Então, vamos entender. Essa ligação vai ser em série ou em paralelo? Se eu medir aqui, ele dá esse valor, esse aqui dá esse valor. Eu vou ligar ele em paralelo ou eu vou ligar ele em série? Qual é o tipo de ligação? Tudo isso vai ter lá no resumo, porque você tem que ver quando você rebobinar, você tem que medir ele. Quando você medir, você vai ver quanto ele vai dar de resistência, ali o valor, para poder você ver se ele vai ser em paralelo ou se ele vai ser em série. Porque eu já peguei muitos tipos de motores que já rebobinado, alguém já rebobinou, e toda a ligação que a gente vê que eles fazem é em série. Pega um motor aqui, né? Só faz aqui, ligou o 4 e só faz ligar e acabou. Só faz ligar e pronto. Então qual é o tipo de ligação? Só existe esse tipo de ligação? Então você tem que ver qual é o tipo, porque você medindo o valor da resistência, você vai saber quantos amperes vai ser aqui. Então, que nem eu já fiz antes, o valor da tensão, tem o valor da resistência, quantos amperes vai dar. Então, quando você fazer o cálculo aqui para ver quantos amperes você quer, então qual é o valor do diâmetro do ferro, se por exemplo, que nem eu falei, não importa o tamanho do ferro, o ferro ele pode ser, o pacote dele ele pode ser com 3, com 5, com 8, com 10, com 11, com 12, com 13, seja o tamanho que for. Então o valor dele, cada vez que você vai aumentando,
segunda vez que você vai aumentando, ele vai diminuindo o fio. Quando você diminui o fio, o valor da resistência vai diminuindo. O valor da resistência vai diminuindo, mas você faz o cálculo aqui e vê uma amperagem tão alta. Mas como eu aumento o ferro, o que acontece quando eu coloco o induzido dentro, ele vai aumentando a minha indutância. Ele aumenta a minha indutância, mas quem é que sabe que esse valor, em olho nu, eu no teste, eu estou vendo que esse aqui, o valor, digamos assim, que ele deu esse valor, 2,4 no teste. Eu, fazendo essa ligação em série, deu 2,4. Mas ele vai ficar bom para quando eu fazer essa ligação em série, para esse motor de 2 CV a amperagem? Então eu tenho que ver qual é o tamanho do ferro, qual é o cálculo do ferro, porque quando eu fazer ali, se a minha indutância vai aumentar, porque não importa, é isso aqui não. Olha, quando você faz os cálculos desse aqui, você tem que ver lá do ferro, o tamanho do ferro, porque ele não vai variar não. Eu posso botar aqui, nesse aqui, motor de 2. Eu posso fazer para um motor de 2, ele com 10, tamanho do pacote. Eu posso fazer ele com 11, posso fazer ele com 12, posso fazer ele com 9, posso fazer ele com 8. Opa, desculpa aí. Com 8. Como? Como é que eu posso fazer ele aqui com 8? Como é que eu posso fazer ele com 9, com 10, com 11, com 12? Dependendo do diâmetro. Dependendo do diâmetro. Cada vez que eu vou abrir mais o campo magnético, eu estou aumentando mais ele, então o meu pacote ele vai diminuindo. Quando eu diminuo o diâmetro dele, meu pacote vai aumentando para ele dar o valor. Um exemplo. Agora, cada vez que a gente faz uma coisa, não sei se acontece com vocês, né? Mas comigo acontece isso. Cada vez que eu estou fazendo uma coisa, já vem outra coisa em mente, né? Aqui, digamos assim, aqui. O que é significado isso? Quando coloca 2 listras no meio, um transformador. Digamos assim, pode ser uma máquina de solda. Digamos assim, um exemplo. Estou tirando um exemplo aqui, né? Mas aqui foi que eu fiz um esquema do motor. Um exemplo aqui, uma máquina de solda. Vocês vão entender agora. Aqui é uma máquina de solda. A bobina da máquina de solda. Um exemplo, né? Mas o transformador, quer dizer, digamos assim que ele aqui entra 220 e sai um valor lá, mas aí eu estou dizendo aqui que vai ser uma máquina de solda. Digamos assim que eu botei aqui 220, só para vocês entenderem um pouco como é. Aí digamos assim que ele sai aqui 50 volts, né? 50 volts. E aqui, digamos assim que ele seja 300 amperes. 300 amperes. 300 amperes. Eita, que amperagem. E agora? Como é que eu vou diminuir a amperagem desse? Então, é através de quê? Da lâmina. Uma lâmina, entendeu? Que vai ser o tipo um regulador com parafuso, que cada vez que eu coloco ela aqui para dentro, essa amperagem minha vai diminuindo. Ela vai diminuindo. Diminuindo que quando eu colocar ela toda aqui, a lâmina aqui para dentro, que ali é uma lâmina também, não é somente um ferro, é uma lâmina. Quando eu coloco ela aqui dentro, que eu encosto ela toda, digamos assim que ela aqui ela não vai zerar. Digamos assim que ela dê 15 amperes ou 20 amperes, né? Então cada vez que eu vou
diminuindo a minha lâmina aqui dentro, vou tirar as três, porque fica mais fácil de entender. Digamos assim, aí ela vai aumentando a minha amperagem. 30 amperes, 40, e eu vou tirando a minha lâmina aqui dentro. Vou tirando. E ela vai aumentando a minha amperagem. Vai aumentando a minha amperagem. E eu vou tirando aqui, ela vai aumentando a minha amperagem. Até chegar no momento de eu tirar a lâmina fora, através do parafuso, e ela vai sair fora. Quando ela sai fora, é que ela dá os 300 amperes. Ela chegou à minha amperagem que eu quero. E assim vai ser quase parecido o motor. Quando eu rebobino isso aqui, o motor, digamos assim, que eu fiz aqui 220, um exemplo, vou tirar isso aqui de novo, e aqui ele deu, vou botar aqui um exemplo, né? 30 amperes, só um exemplo, 30 amperes, 30. Mas quando eu, dependendo do tamanho do pacote aqui, eu coloco o induzido dentro, ele chega 15 amperes, a metade, 15 amperes ou 18 amperes, vai depender do meu pacote. Quem vai fazer essa regulagem, que nem a máquina de solda faz, é o induzido. Então vocês vão entender direitinho como é. Então, quando você for fazer os cálculos, que você tiver um medidor de indutância, aí fica fácil de você medir, ver qual é o valor da indutância, umas coisas, mas é uma coisa que você vai demorar a fazer. Você vai fazer você vai fazer os cálculos de para fazer o motor, você vai passar mais de um dia, porque você vai fazendo os cálculos, umas coisas, às vezes dá uma coisa errada, você volta de novo fazendo o cálculo. E aqui você vai saber, você pega o ferro, você vai ver qual é o pacote, qual foi o valor, quantas vezes ele passou através do diâmetro, tudo, e vai ficar uma coisa mais fácil de você fazer. E você faz os cálculos, tudo, e sabe quantos amperes vai dar. E às vezes, entendo também, vão entender muitos, às vezes você vai entender muito fácil, viu? E no próximo vídeo a gente vai ver passo a passo como é, entendeu? Para o vídeo não ficar longo, vamos ver. Até o próximo vídeo, né? Eu mostrarei passo a passo, viu? E obrigado.